Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Toda segunda-feira, muito bom estar com você, nossos alunos egressos, nossos alunos das graduações, discentes, polos de apoio presencial, enfim, a comunidade como um todo. E como a gente sempre debate aqui às segundas-feiras, esse programa que vai ao ar toda segunda-feira, das 17h15 às 18h15, pela TV Profissão e STV, e pelos principais canais de comunicação aí dos streams da Escola de Educação, pelo YouTube, pelo Facebook. Quando a gente vem falar sobre a questão da empregabilidade, a gente também tem que discutir aonde que a empregabilidade, quais os impactos que tem todo um processo de empregabilidade. E hoje, muito relevante aos dias atuais, embora o tema não seja tão atual, porque a gente já discute isso desde a década, a partir de 1970, mas é, de fato, entender os impactos que a violência, de alguma forma, impacta na empregabilidade, no convívio social do indivíduo, seja dentro das organizações, seja dentro dessa estrutura que a gente vai falar hoje, que é a questão da empregabilidade. Mas, de fato, o tema abordado hoje vai ser a questão da violência urbana. O que é essa violência urbana e quais são os fatores e quem, de fato, está aí fazendo algum papel interessante. E hoje, a violência urbana é falada de uma forma muito pessoal, porque cada indivíduo, em algum momento, ele está em contato com alguma ação que é desenvolvida. Esta igreja, esta violência urbana discutida com o papel da igreja e a violência urbana. E para tratar para tratar desse tema específico, já queria agradecer às pessoas que se prontificaram estar conosco aqui nos assistindo, mas os nossos palestrantes, de fato, são pessoas que estão no dia a dia convivendo com toda essa situação dentro das suas áreas de atuações. E aí, com muita honra, mais uma vez, eu tenho a honra de ter aqui comigo o professor Adriano. Professor Adriano, muito obrigado, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Sidney. Olá, ouvintes, as pessoas que estão acompanhando o programa Competência e Empregabilidade. Uma alegria poder retornar ao programa, esse programa que tem aí compartilhado conhecimento, experiências significativas, tem levado informações relevantes para toda a comunidade. Está aqui para a gente conversar sobre esse tema da violência urbana e qual a importância da igreja, como que a igreja pode contribuir nesse desafio, diante desse tema tão fundamental, que é um tema que diz respeito a todos nós. Então, professor Sidney, eu quero agradecer o convite, mais uma vez, está aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema e, com certeza, nós, ao longo desse programa, traremos aí reflexões, informações fundamentais que contribuirão aí no enfrentamento desse tema tão desafiador. Que bacana, né, professor Adriano? E aí, professor Adriano, quando a gente vai falar da questão da igreja, e essa igreja é a igreja de todos, né? Porque a igreja que é uma igreja sem bandeira, é uma igreja sem aquela denominação, eu sou dessa, eu sou daquela. Na verdade, é esta igreja que está presente todos os dias nas suas comunidades, na sua entorno familiar, no seu convívio do dia a dia. Professor, e aí a gente tem a honra de ter aqui um convidado muito especial, que de fato é uma pessoa que vive isso no dia a dia, dentro dos seus processos de formação, dentro das suas análises diárias e no seu contexto de trabalho mesmo, né? Eu queria muito que o professor apresentasse aí o professor Carlos Augusto, né? O professor Carlos Augusto. Por gentileza, professor. Perfeito, professor Sidney, obrigado. Também renovar o nosso agradecimento ao professor Carlos Augusto Lopes, que está participando conosco. Muito obrigado, professor Carlos. O professor Carlos, ele estudou teologia no Seminário Teológico Betânia,
tem, né, o seu diploma de bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, é pós-graduado em cultura teológica pela Universidade Católica Dom Bosco, ele também é bacharel em ciência política, pós-graduado em história social e é também mestre em teologia, professor, é pesquisador. Professor Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no nosso programa Competência e Empregabilidade. E eu acho, professor Sidney, que já podemos passar ao professor Carlos para ele falar um pouquinho, já trazer uma reflexão, fazer uma apresentação inicial, que a gente faz uma apresentação aqui um tanto assim mais formal, mas resumida, né? E ele vai então trazer uma apresentação pessoal, acho que um pouco mais desenvolvida, falar um pouquinho mais da sua perfeito. Eu acho que a gente sempre fala que a gente traz o contexto, que é aquela coisa assim, a apresentação de titularidade, mas aí quando a gente vem tratar de um tema que de fato é muito relevante lá nessa questão da comunidade, nada mais justo do que o professor Carlos falar um pouquinho dele. Professor Carlos, já queria agradecer aqui a sua prontidão de estar conosco aqui no dia de hoje, porque a gente sempre diz assim, trazer um convidado é muito bom, mas é muito bom quando este convidado diz assim, não, de fato eu gostaria de fazer parte desse momento e de alguma forma contribuir aí para essa sociedade como um todo. Professor Carlos, seja bem-vindo. Bem, quero agradecer ao convite, a esse programa importante, quero agradecer a todos vocês. Eu acho que é um tema muito relevante, né, onde se trata assuntos gerais, porque isso tem a ver com a nossa sociedade, uma sangria que a nossa sociedade precisa estancar. Obviamente que nós sabemos que isso é algo que não é assim tão simples, precisa aí de um conjunto de trabalhos, né, realizados entre várias frentes, para que a gente possa compreender a compreensão do shalom bíblico, né, ou do shalom até social. Bem, eu sou, como você já falou, Carlos, sou pastor aqui na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, e tenho aí também contribuído no campo da ciência política, no campo da história social, conversando com muitas pessoas que estão à frente de vários trabalhos, né, como políticos, como defensores públicos, como pessoas que estão tratando esse tema que hoje está sendo falado aqui, e eu acho que é de suma importância, principalmente quando vocês trazem a baile a questão da eclésia, a questão da igreja. Acho que a segurança pública ela passa por esse caminho aí também da comunidade, ou aquilo que a gente chama das catedrais, né? A catedral do saber, a catedral da segurança, a catedral da fé. Eu acho que quando a gente se reúne para tratar um tema importante, que é uma sangria, não só em alguns locais do Brasil, mas em todo o território nacional, a gente então contribui para a sociedade e para a reflexão das nossas atitudes, dos nossos atos. Aqui em Santa Catarina, onde eu moro, aqui na cidade de Tubarão, os índices de violência têm caído, a gente tem percebido a força também do poder público, né, do governo, nessa área aí, e eu creio que isso deve ser algo importante para todos nós, tanto aqui como aí no Paraná, né, na região sul e em toda a região do Brasil. Esse tema é de suma importância social, política e pessoal. Acho que é muito importante. Muito bem, né, professor? Mas aí eu queria já, de fato, entrar no tema, quando a gente fala a questão da violência urbana, e aí é uma reflexão que eu faço para vocês dois, que é a seguinte: a violência urbana é caracterizada pela desobediência à lei, vandalismos e aos bens públicos e atentado à vida em âmbito das cidades. Esse tipo de violência origina-se nos problemas de infraestrutura precária. Dentro desta visão, como é que o professor tem visto aí esta relação com todo o sistema quando a gente fala do tema, professor Carlos? Bem, eu queria, antes de ver isso, já que é uma questão que trata a igreja,
e a violência urbana, e quando se trata a igreja aqui, eu trato a igreja desse contexto universal, desse contexto das igrejas, melhor dizendo, né? Porque é um tema pertinente, por quê? Porque a igreja ela não deve viver numa bolha, a igreja não deve viver numa redoma, né? num claus onde ela não se importa com o que está acontecendo na sociedade, porque ela está inserida na cidade, ela está inserida nos centros urbanos, ela está inserida na periferia e ela segue, obviamente, um pélago cristológico, ou seja, a eclésia do caminho ela segue o Cristo Redentor. E o Cristo, segundo o cânon neotestamentário, ele andava de cidade em cidade, está escrito de maneira muito clarificada nos escritos do Novo Testamento, nos documentos canônicos do Novo Testamento, quando a gente olha para o Cristo Redentor, aquele que andava de cidade em cidade. Obviamente que andando de cidade em cidade, mesmo há 2000 anos atrás, depois da contextualização hoje, ele viu que a dor, o sofrimento, a angústia, a violência, a truculência do Império Romano naquela ocasião, também a truculência e o descaso do sistema do sinédrio e farisaico também, e a igreja que tem a sua formatação, que começa em Jerusalém, logo ela está em Antioquia, logo ela está na Europa no ano 57 com o apóstolo Paulo, ela migra também para a África lá, né, de Agostinho, de Tertuliano, enfim, dos pais da igreja, e ela vem à América, a igreja neotestamentária sempre esteve na cidade, e a cidade é o reduto onde vivem as pessoas. A cidade é o reduto onde precisa de políticas públicas. A cidade é o reduto onde as pessoas sofrem, onde as pessoas se alegram, onde as pessoas casam, onde as pessoas têm os seus filhos, onde as pessoas enfrentam a realidade urbana, a realidade, a violência urbana. Né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o Novo Testamento, a gente vê que a igreja está inserida em Gálatas, está inserida na cidade de Éfeso, na cidade de Corinto, na cidade de Roma, e são cidades grandes. Né? Obviamente que depois houve um rompimento aí, quando a gente olha para o estado-cidade, e aí vem a ruralização e depois, então, as cidades que a gente chama de cidades urbanas, mas antes disso a gente percebe a igreja entrando nesses viés que são muito importantes. Agora, o mundo contemporâneo na qual nós vivemos é um grande desafio. Ele é um grande desafio, tanto teológico, né, porque temos que ter uma perspectiva aí. Ele é um grande desafio tanto das ciências políticas e sociais, ou seja, da sociologia, e ele é um grande desafio político. Então, nós vivemos hoje o melhor dos tempos e também o pior dos tempos. O melhor dos tempos, porque vivemos num século de descoberta, o homem encurtou a distância através da internet, o homem foi à Lua, o homem foi a Marte, né? As grandes descobertas hoje, esse bloco de descoberta intelectual cognitiva que hoje a gente vive, né? Então hoje a gente vive o melhor dos tempos comparado com os tempos passados, dos séculos passados, né? Mas também nós vivemos o pior dos tempos. Então, nesse sentido do pior dos tempos, nós vivemos hoje um momento complicado da sociedade, que é a violência urbana. Hoje, então, a vida ela ficou banalizada. O necro hoje é uma realidade na nossa sociedade. E aí nós temos que juntar forças, né? Seja ela do campo religioso, seja ela do campo político, seja ela do campo público, para nós amenizar essa sangria. Né? E, obviamente, que essa sangria ela tem as suas características de uma falta, talvez, de uma política pública mais clara, como na educação, como na segurança, né, como no investimento do indivíduo, né, como na atuação na sociedade, e obviamente que a gente vai percebendo essas violências, né, na periferia, periférica, né, e a igreja ela tem que estar ali. A igreja sempre foi uma grande guardiã de muitas coisas. E as cidades hoje, na atualidade, é um aglomerado humano. Né? Então, hoje nós estamos aí na casa de quase 7
bilhões de pessoas, e dentro desse aglomerado humano, nós vivemos um grande desafio que é a violência urbana. E é óbvio, aqui já para me encerrar um pouco a minha fala, que na cidade existe vários descasos que produzem essa violência urbana também. Né? A falta de educação, a falta de investimento nos jovens, no adolescente, na família, né? A falta de saúde, de saneamento básico, de segurança, de moradia, de educação, de crescimento desordenado que hoje a gente vive, de injustiça social pulsante como uma veia aberta no Brasil, de violência. Então, eu encerro aqui dizendo que o IBGE ele caracteriza essa questão urbana de forma muito clara. Por exemplo, a cidade pequena 500 mil, né, 50 a 100 mil habitantes, a cidade média 100 mil a 500, então a cidade acima de 500 a 1.000 habitantes, já começa nós temos a metrópoles, né, que são acima de 1.000, a mega cidade acima de 10 milhões, então a gente vê aí uma complexidade muito grande, e isso vai gerando o quê? Desemprego, isso vai gerando uma instabilidade social e a violência ela vai crescer nos seus diversos espaços que a gente pode observar daqui a pouco. Perfeito, professor Carlos. Acho que o professor Carlos já traz aí alguns pontos importantes para a gente conversar. E aí eu vou destacar um ponto assim, que eu considero fundamental, e o professor Carlos já trouxe essa reflexão, mas só para a gente reforçar, né, de início. A igreja, a gente supera aqui aquela dicotomia, professor Carlos, de a igreja tem que se preocupar com a questão da violência, quer dizer, ou a igreja ela tem que se preocupar com as questões relacionadas à fé, à espiritualidade. Então, acho que a fala do professor Carlos inicialmente, professor Sidney, ela nos ajuda a superar essa questão na medida em que a igreja, enquanto instituição, ela está inserida no contexto social. Então, a igreja estando no contexto social, o problema da violência diz respeito também à igreja. Quer dizer, a igreja, enquanto instituição, também presente no mundo, ela precisa contribuir no enfrentamento de diversos problemas que estão na sociedade, dentre eles a questão da violência. E aí, eu acho que, vencendo essa questão, a gente poderia entrar, professor Carlos, talvez num ponto mais específico. Eu acho que dois aspectos, assim, é fundamental a gente enfrentar aqui, até para que os nossos telespectadores possam, vamos dizer assim, estarem situados na discussão. Primeiro, o papel efetivamente da igreja, assim, aspectos práticos, assim, em termos práticos, o que a igreja, né, pode efetivamente fazer para contribuir no enfrentamento à violência. E aí o professor Sidney, lá na introdução, ele já destacou muito bem. Quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de uma denominação específica. A gente está falando de igreja no contexto amplo, no contexto geral, no aspecto interdenominacional. Então aqui engloba todas as igrejas, instituições religiosas, que de alguma forma estão presentes na sociedade, com suas liturgias, suas espiritualidades. Quais os aspectos que nós podemos destacar e dizer assim, a igreja pode contribuir no enfrentamento à violência urbana a partir disso, disso e disso. Eu acho que no caso do pastor Carlos é bacana, porque o senhor é pastor, atua numa comunidade, e aí pode trazer essa experiência para nós, para a gente pensar. Esse é um primeiro aspecto, e depois a gente precisa conversar um pouquinho também sobre, a partir dessas contribuições da igreja, como que nós podemos pensar aí o contexto de empregabilidade, porque, inclusive o professor Carlos já destacou esse aspecto, que às vezes a violência ela acaba gerando uma série de questões, inclusive desemprego, desigualdade, etc. Professor Carlos. Eu acho que é importante esse ponto que tu estás falando, porque a igreja em si, como eu iniciei a minha fala, ela não está numa redoma, ou seja, separada das questões do mundo.
Dr. Stott, ele fala algo interessante e ele aponta 3 caminhos que a igreja ela pode seguir. Primeiro é da fuga, ou seja, lava as mãos e eu não tenho nada a ver com isso e eu vou ficar só aqui na minha liturgia. Ou então ela pode ir para o caminho do envolvimento, ela se envolver com as questões mais agudas da sociedade, ou ela pode ir para a acomodação, se acomodar e dizer, bem, eu vivo a minha vida aqui como pessoa e como instituição, e a questão da violência urbana é uma questão de Estado. É uma questão que a igreja ela deve simplesmente praticar a sua liturgia, o seu litúrgico, né, e não se envolver. Bem, isso é um grande equívoco, porque a igreja hoje no Brasil ela tem se envolvido de forma muito clara, seja ela a igreja católica, seja ela a igreja evangélica, pentecostal, protestante, reformada, ela tem se envolvido de forma muito clara nessas questões da violência urbana e óbvio que ela não é um pombo com uma asa só. Essa questão para ser tratada, ela deve ser tratada de forma aonde as duas asas possam impulsionar o voo para eliminar a violência urbana. Hoje a gente vê, por exemplo, que existe a violência nos seus vários estratos. Aqui eu até coloco, né, as lutas urbanas. A igreja está dentro da cidade. E dentro da cidade ela tem que promover muitas ações para ajudar as pessoas que ali estão. Como, por exemplo, quero dar um exemplo nosso aqui em Santa Catarina, até mesmo da nossa igreja. Nós hoje temos um trabalho muito forte com a questão de Libras para ajudar essas pessoas dentro do seu aspecto, dentro do seu mundo. Né? A questão do autismo. Nós temos, por exemplo, aqui uma casa, 2 unidades no centro da cidade, que trabalham 24 horas ajudando essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social a tentar sair dessa situação crítica que a sociedade jogou ela ali, que as circunstâncias levou ela para aquele local. Então ali nós começamos a perceber a violência urbana, muitas pessoas aí hoje com a violência doméstica, as mulheres sendo, né, espancadas, feminicídio que tem crescido muito forte no Brasil, e a igreja tem esse papel de conscientização, né, tem esse papel de denúncia, na verdade, denunciar todas essas coisas também como um ato de um nabu, como um ato profético, né, de denúncia. Então, eu acho que a igreja hoje no Brasil ela tem ajudado muito essas questões, né, no campo da droga, no campo de ajudar as famílias carentes, né, que estão lá na base, que ninguém visita, né, que o poder público não chega, inclusive. Isso é uma narrativa dos próprios políticos no Brasil hoje. Né? A gente tem conversado com tantos, né, e uma das coisas que eles falam é aonde o Estado não chega, a igreja chega ajudando, a igreja chega com casos de recuperação, a igreja chega com abrigo, a igreja chega com escola, a igreja chega ajudando na assistência social, né, e na ação social, a igreja chega na pacificação de famílias de idade. Então, o papel da igreja, quando eu falo igreja, você tocou muito bem, estou falando aqui da igreja de termo geral, seja ela católica ou protestante, né, ela é uma grande mandadora desse equilíbrio social, né, desse decário, dessa justiça social apresenta no nosso Brasil. Quando a pessoa está fragilizada, fragmentada, a igreja está ali para ajudar, porque hoje nós vivemos um problema sério. Primeiro, a gente vive a luta urbana, né? Nós vivemos hoje, né, a questão do tráfico, do narcotráfico. Nós vivemos hoje a questão da arma de fogo. Então, pesquisas apontam, né, um número grande só em 2019, né, quantos jovens ali entre 14 e 19, entre 20 e 24, né, que morreram no Brasil, né, um número assustador, se bem que tem caído bastante, é um número assustador. Então, a igreja tem que investir nos jovens, né, com ações para eles, e as igrejas têm assistido a juventude nesse aspecto aí, introjetando a fé, introjetando
autoestima, e ajudando na capacidade intelectual cognitiva através de escola, através de curso, né? Então isso é muito importante as questões hoje da igreja. Nós vemos hoje também essa questão da violência étnica, do racismo tão constante na nação brasileira, né? E desses números, 77% das pessoas que morrem no Brasil, 100 mil, são negros. Então, a igreja ela deve se levantar como essa voz pacificadora, onde deve conscientizar os seus membros, né, que o racismo ele é errado, ou, usando uma palavra bíblica, ele é pecado, né, e que nós todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que a igreja tem essa voz, né, de pacificação e de protesto, mostrando, né, a fragilização e o pecado do racismo, isso é uma grande contribuição para a sociedade, é uma grande contribuição para a nossa geração e para o momento que nós estamos vivendo. Eu queria, desculpa, professor Adriano, fazer uma apanhada aqui das colocações do professor Carlos, e aí tem muito que a gente estava conversando há pouco nos bastidores, porque quando o professor Carlos diz assim que a igreja tem um papel de entrada em muitos lugares que não tem o papel do Estado. E aí quando o professor traz também a questão de você tentar fazer essas reversões, principalmente na questão do tráfico e da violência, é a questão do papel dessa igreja, porque a igreja aqui nesse momento, ela está concorrendo, né, professor, que eu digo como foda, ela está criando um instrumento que seja através da fé e através de alguns projetos. Mas eu vejo aí, mais uma vez, o papel do Estado fazendo mais ou menos que um processo de entrega. É papel da igreja, mas em algum momento você não vê assim o recurso do Estado, então chegar até a igreja. Se eu não posso... Será que existe uma falta de política pública para que esse Estado reconheça a igreja que de fato tem um papel fundamental e precisa criar projetos com verbos que de fato façam acontecer? Eu vou iniciar falando do professor Sidney, depois passo para o professor Carlos também trazer as suas contribuições sobre esse aspecto. Esse é um tema sempre importante, a gente refletir sobre o papel do Estado, porque de início é bom lembrar que existe um limite, né, entre a relação entre Estado e Igreja, considerando que o Estado ele é caracterizado pelo princípio da laicidade. Então, o Estado ele não pode, vamos dizer assim, privilegiar uma determinada religião ou desenvolver uma política pública para, vamos dizer assim, fomentar a atividade de uma determinada igreja. O Estado não pode estabelecer relações no sentido de privilégio para uma determinada tradição. Mas o artigo 19 da Constituição, né, ele traz um aspecto que vale a pena destacar. O Estado ele pode manter uma relação com a religião para fins comuns. Então, enquanto interesse comum é possível. E aí, por exemplo, eu cito o caso do ensino religioso. A disciplina de ensino religioso, que é uma disciplina constitucionalmente estabelecida, é um exemplo de uma relação para fins comuns. Existem várias outras. No caso da violência, no enfrentamento da violência, eu considero também fundamental. A igreja, ela pode pensar projetos para enfrentar, para contribuir no enfrentamento à violência, e nesse enfrentamento a igreja pode, de repente, estabelecer uma parceria com o Estado. Aí eu acho que é interessante. E sim, o Estado precisa talvez ver na igreja esse papel fundamental que a igreja tem, né? O professor Sidney destacou, o professor Carlos também. A igreja chega em lugares onde o Estado não consegue chegar. A igreja fala com pessoas que muitas vezes o Estado não consegue falar. A igreja, ela tem esse papel muito relevante. Eu considero a igreja brasileira tem uma força de comunicação muito importante. Inclusive eu queria ouvir um pouco o pastor Carlos também sobre isso, porque me parece que também a comunicação
a força da igreja em se comunicar, a mensagem que a igreja transmite para o seu grupo é um elemento fundamental no enfrentamento à violência, porque se a igreja transmite uma mensagem, vamos dizer assim, de fomento à violência, a igreja está contribuindo para a promoção da violência. Se a igreja transmite uma mensagem de paz, se a igreja transmite, por exemplo, uma mensagem de enfrentamento à violência, como, por exemplo, né, a gente conversava, o professor Carlos destacava a questão do shalom, da paz, né, o texto bíblico vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. Então, assim, se a gente enfatiza essa mensagem, diz assim, olha, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz, é uma mensagem de não violência, de enfrentamento a todas as formas de violência, o professor Carlos mencionou muito bem, violência doméstica, violência contra pessoas idosas, violência contra crianças, violência contra negros, violência contra homossexuais, enfim. Esse enfrentamento a qualquer tipo de violência deve ser uma mensagem sistemática nas comunidades, nas igrejas. E aí, a partir dessa mensagem, professor Sidney, eu acho que é um espaço importante de colaboração. Existe um espaço importante de colaboração entre igreja e Estado no sentido de enfrentar esse problema e o senhor destaca, e aí com muita razão, o senhor observa com muita propriedade, a importância do Estado, né, de, vamos dizer assim, reconhecer o papel da igreja. E isso é muito significativo porque nós estamos falando de um país que é 90%, a população é 90% religiosa. Então, assim, é muito significativo que o Estado reconheça a importância da comunidade no enfrentamento desses problemas e aí sim estabeleça políticas em comum. Porque o problema da violência não é um problema só de pessoas religiosas, é um problema de toda a sociedade. Quem é religioso e quem não é religioso. Então, todos nós temos interesse em vencer a violência. E eu acho bacana quando o professor coloca isso, a gente, de fato, entender do compromisso, que é um compromisso de toda a sociedade dentro desse processo aí. Eu queria voltar lá com o professor Carlos, e aí a gente vai ter que voltar um pouquinho depois das colocações do professor Carlos, e depois, se ele já quiser emendar no assunto, que de fato a gente tem, como a gente tem sempre o tema competências em empregabilidade, e aí eu queria que o professor fizesse as colocações, e aí a gente voltasse, de fato, as competências que são atribuídas a essa igreja e aonde que impacta na empregabilidade. Mas antes disso, professor, eu queria que o senhor fizesse as suas colocações diante da fala do professor Adriano. Eu acho que é importante o que o professor Adriano falou, porque, de fato, como eu falei para vocês, eu tenho conversado com várias pessoas, vários políticos, e eles são claros em falar que a igreja chega onde o Estado não chega. Até porque a igreja não é uma questão institucional, a igreja não é somente um prédio gelado. Dentro da igreja existem as pessoas que fazem parte do corpo da igreja. E dentro do corpo da igreja, que são as pessoas, existe ali, né, diversos profissionais que têm ajudado. Né? Então, tem igrejas aí que vão para bairros e elas ali, durante todo aquele dia, há atendimento médico, atendimento psicológico, dentista, atendimento de diversas frentes. Por quê? Porque dentro da igreja existem diversos vocários ou diversas vocações, né? E o Estado não vai lá. O Estado não vai lá para conversar. Muito difícil o Estado chegar em ruelas, em vielas, em lugares complexos. Né? Geralmente o Estado chega com a segurança. Né? Agora, a igreja, ela está em todos os recantos do Estado, em qualquer cidade, bairro do Estado. Seja ela igreja católica, seja ela igreja evangélica, geralmente as pessoas batem aonde? Na porta da igreja, para pedir o básico, que é uma cesta básica, para pedir uma ajuda psicológica, né? Para pedir uma ajuda no campo da família. Então a igreja, ela é esse braço do Estado. Obviamente que nós sabemos que o Estado é laico, né? Inclusive essa palavra vem aí de laus, né? Essa palavra tem a nossa palavra leigos, que é povo, né? Porque na Idade Média era dicotomizado, né? O clero e o laicato.
né? Mas as pessoas que moram no Estado, né, elas têm uma fé, elas têm uma religião, uma religiosidade, e essa religiosidade atende muitas pessoas que estão aí nas periferias do nosso Brasil, nas ruas do nosso país, e as pessoas que têm uma fé, uma religiosidade, que olham para o outro segundo a normativa bíblica, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo. Acho que aqui é a grande chave, a grande virada, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante, né? O Estado deve, sim, olhar para as questões do trabalho religioso, né? Sabendo, obviamente, seu limite. Mas, como o senhor falou, de maneira muito franca e clara, né? Não há nenhum investimento do Estado nesse sentido social que eu estou falando. Não estou falando no sentido político, ou politiqueiro, ou coisas assim. Estou falando no sentido intencional, né, de ter a intenção, já que o Estado não chega, a igreja chega, porque dentro da igreja existe diversos componentes, diversas áreas e diversos trabalhos sociais, né, para o enfrentamento, mas não há ajuda praticamente nenhuma do Estado no sentido de financiar essas ações, seja ela desde criança, né, porque existe aí uma escola bíblica que as pessoas trabalham com crianças, adolescentes, né, trabalham com jovens, até terceira idade, como tenho falado aqui, trabalho com autismo, a igreja hoje é um grande baluarte nessa área, Libras, né, com os surdos, a igreja hoje é um campo enorme para trabalhar com essas pessoas que estão à margem da sociedade e que recebem um tipo de violência também, que é a violência do esquecimento, né? Então, a igreja está aí para ajudar, e eu acho que o Estado ele deve repensar a sua caminhada no sentido social e trazer a igreja no sentido social, não de botar a igreja como única representação de fé do Estado. Não é isso, mas olhar a igreja que está há mais de séculos no Brasil como uma mola propulsora para ajudar o Estado em questões que o Estado não pode chegar. Professor Carlos, eu queria entrar um pouquinho nisso que o senhor falou agora, que a gente está falando aqui a questão do Estado, né, professor Adriano? E aí, quando o senhor traz essas escolas bíblicas, e é uma das coisas que me chama um pouco a atenção, essa questão do Estado, quando a gente fala em violência urbana, a gente tem muito papel da repressão, né? A repressão que é feita através da força, A repressão da violência urbana, muitas vezes, ela é repreendida através da força policial. Não teria também o papel dessa representação de poder fazer parte dessas comunidades, que essa força de repressão ela não podia ser encarada de uma forma, porque um país só se muda através da cultura e da educação. Não teria que ter um papel de segurança na educação dentro desses movimentos, professor? Sim, acho que como eu falei, a gente não faz nada, principalmente num país continental como o Brasil, né, de forma que seja isolada, né, carreira solo, né? Tem que haver um agregamento de todos os setores da sociedade para que juntos a gente possa acabar com uma sangria. Existe uma sangria no Brasil, né? Dados do IPEA mostram isso de maneira muito clara, né? A mortandade que existe no Brasil, né? A violência muito clara no Brasil, né? Contra indígenas, a violência muito clara no Brasil contra os deficientes físicos, né? A violência muito clara no Brasil na questão da etnia que tem crescido no Brasil, e a igreja ela tem esse papel de conscientização, de voz, até porque, como foi falado aqui, a igreja ela está não só lá no bairro, no aspecto em loco físico, mas também no aspecto de rádio, de TV, né? Ela tem essa voz onde chega, então a igreja ela tem que promover essa cultura da paz. Ela não pode ser a igreja da fuga, que foge, mas ela deve ser a igreja que está envolvida nesse contexto, inserindo isso. E na empregabilidade, acho que é muito importante, porque as igrejas hoje fazem um papel fantástico, pelo menos aquelas que eu conheço, né, de conscientizar e de levar o jovem a estudar, a ter uma educação, a ter uma profissão,
a promover cursinhos, a promover um monte de coisa. Nós aqui temos exemplos disso muito claro, né, desses co-works que algumas pessoas da igreja têm, que cedem as salas para as pessoas poderem começar os seus negócios, já que não tem condição de pagar um aluguel. Então, isso tudo somatiza para o bem-estar social do país. Porque uma vez que a igreja cede as suas estruturas, né, por exemplo, dá mais um exemplo nosso aqui, né, nós temos as nossas estruturas de igreja que a gente cede, né, para a escola bíblica, a gente cede para o autismo, para as reuniões do pessoal de Libras, para palestras, para várias coisas que ajudam a sociedade, aquilo que às vezes o Estado não faz, a igreja, com total liberdade, ela faz, e isso gera o quê? Gera uma consciência, quando a pessoa chega na igreja, de empreendedorismo, de empregabilidade, né, de estar inserido na sociedade, de estar inserido no corpo. Ela não é mais um desagregamento, né? Nós estamos vivendo aí numa geração de 7 bilhões de pessoas, onde as pessoas se sentem solitárias, onde as pessoas se sentem isoladas, e de repente na igreja ela encontra aí um corpo, ela encontra aí uma engrenagem, ela encontra aí uma mola propulsora para ela também realizar os seus sonhos e projetos, né, em Deus, e também social. Então isso é importante. Agora, no quesito que tu fala, aqui nós temos 2 casas que ajudam pessoas de violência urbana, doméstica, 24 horas por dia. Nós temos aí 12 funcionários, e o poder público, né, e militar estão juntos ali, porque precisam, tem casos que precisa para ajudar dentro do aspecto até visionário do projeto e educacional. Perfeito, professor Carlos. Eu queria retomar uma discussão aqui que eu reputo importante. Nós estamos aqui e o professor Carlos tem assim, trazido uma reflexão muito relevante nesse sentido da importância da igreja, do papel da igreja, de ações que a igreja desenvolve. Eu queria retomar um ponto, professor Carlos, que é a respeito da mensagem, da mensagem da igreja sobre o enfrentamento à violência. Às vezes eu tenho a sensação, assim, eu reconheço e conheço também várias atividades que a igreja tem, atividades sociais que são fundamentais, mas às vezes eu tenho a sensação de que a igreja fala pouco, ou seja, nas pregações, nas liturgias, nos cultos, a igreja fala pouco sobre esse tema, fala pouco sobre violência doméstica, sobre violência contra a criança. Não seria, talvez, um momento da igreja colocar esse tema nas nossas pregações? Porque me parece que enfrentar a violência é uma atitude espiritual, é uma atitude de promoção do reino de Deus. Assim, a luta da igreja contra a violência doméstica, contra a violência contra os idosos, contra a violência urbana, é uma atitude, é uma atividade espiritual. Não pode ser considerado uma atividade divorciada da igreja, não. Enfrentar a violência urbana deve ser considerado como algo, como um compromisso com o reino de Deus. Essa é a razão pela qual eu entendo que a igreja precisa colocar mais isso nos púlpitos, precisa trazer isso para as pregações, para a escola dominical, conversar com as crianças, os adolescentes, os jovens, falar com a comunidade num culto de domingo, num culto de ensino, enfim, abordar esse tema. Eu acho que, me parece que essa abordagem no contexto da liturgia, ela é ainda tímida. Eu não sei qual a percepção que o senhor tem. Queria ouvir um pouquinho o senhor, porque de fato estamos diante de um tema que me parece assim, constitutivo da fé. Não me parece. Não me parece ser possível, não me parece possível ser cristão e não ser comprometido com o enfrentamento da violência urbana. Eu acho que nós temos, como igreja, alguns exemplos que são clássicos para a gente seguir. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o William Wilberforce, que foi um parlamentar britânico, ele lutou durante anos e anos e anos a fio, né, contra a escravidão
no parlamento inglês. E nós vamos perceber a sua luta quando o parlamento inglês, então, ele cessa essa questão da escravidão que depois encadeia, chega até o Brasil em 1888. Nós temos outro exemplo clássico de pessoas da fé, mas que se inseriram e lutaram dentro do aspecto social, que é o Martin Luther King. Muitas pessoas conhecem Martin Luther King como o Nobel da Paz, como um pacifista, e de fato ele foi tudo isso. Mas o Martin Luther King ele foi um pastor, e sendo pastor, ele foi uma voz profética da sua geração, da segregação racial nos Estados Unidos. Ele não ficou apático, ele não ficou aquém da situação, ele foi para o enfrentamento no sentido positivo do amor, da fé. Tanto é que a gente, quando estuda Martin Luther King, a gente percebe as suas falas de maneira muito, muito forte, social, de maneira muito forte no campo bíblico-teológico, e ele não se esquivou disso. Agora, a igreja evangélica no Brasil, ela precisa realmente retomar esses temas. Tem alguns livros que estão sendo escritos agora, que retomam o tema, por exemplo, da violência urbana, que está hoje nas livrarias de algumas livrarias evangélicas no Brasil. Isso também, várias edições católicas têm tratado também. Por exemplo, tem um livro agora, O Grito de Eva, que trata da violência contra as mulheres, e eu acho que isso tudo nasce, como você falou, da percepção. Uma vez que você não tem percepção, você não fala. Você fala daquilo que você ouve, que você sabe. Você não vai falar daquilo que você não ouviu e que você não conhece. Então, o teólogo do século XX, Karl Barth, ele diz uma coisa interessante: todo cristão ele deve ter na mão a Bíblia, os textos, e também o jornal. Ou seja, você tem que estar a par do que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Então, hoje nós estamos aí com a violência no trânsito, nós temos aí a violência contra a mulher, como eu falei, a violência étnica, nós temos aí a explosão do feminicídio, que a igreja tem que falar sobre essas questões, o descontrole emocional que tem levado aí muitas pessoas ao óbito por causa desse descontrole emocional, a banalização da vida que está muito clarificado hoje na nossa geração, a violência doméstica, a violência contra a criança, muito, muito gravíssimo, hoje que a gente tem aí, sendo denunciado, a violência policial também, que a gente não pode deixar de falar, mesmo a gente sabendo que a grande maioria dos policiais honram a sua farda, mas tem muitas pessoas que não honram. Então, a eclésia é o lugar da denúncia, sim, é o lugar da denúncia. E eu acho que aquilo que eu falei do Dr. John Stott é muito importante, porque nós não podemos fugir de um assunto que está no centro das questões de debates hoje do nosso Brasil. Nós temos que falar isso, sim, em púlpito, nós temos que fazer simpósios, projetos. Nós aqui temos aí o nosso Congresso de Teologia, Sociedade e Fé, que inclusive o pastor e teólogo Cícero participa aqui com a gente traz pessoas para reflexão nesse sentido aí, como o Dr. Valdir Steinagel, que é presidente da Visão Mundial, para tratar questões desse assunto, porque nós não podemos, como a igreja, ficar calada. Por exemplo, em 1994, quando teve o genocídio em Ruanda, que foi mortos mais de 800 mil pessoas em 100 dias, pouco a igreja se falou sobre essa questão. Pouco a igreja se falou da morte lá do Congo, quase 2 milhões de pessoas que morreram na guerra civil, com doenças e desnutrição. Pouco a igreja falou sobre essas questões. Então, nós temos que pensar que hoje a gente vive um momento crucial, principalmente no campo da violência contra a juventude, como eu falei. É uma coisa muito complicada, Então, nós perdemos aí 23 mil em 2019, quer dizer, esse número já aumentou, 23.327 jovens morreram. Então, nós temos que pensar que a igreja ela é urbana, a igreja está num contexto urbano, a igreja ela
tem que ter uma voz, sim, de denúncia e também uma voz de ponte, de sumo pontífice, de criar pontes de conversa, pontes de amizades, pontes de gestão dessas questões aí com a pessoa que está inserida nelas. Como eu falei, a igreja, dentro dela existem vários profissionais que trabalham e que são da igreja, que pode dar uma contribuição maravilhosa nessa questão que nós estamos tratando aqui, que é algo muito importante. Então, a gente vê que o mapa da violência no Brasil, ele é algo complexo, né? É um flagelo, né? O IPEA fala isso, né? O homicídio, a violência por raça, né? Então, foram mais de 10 mil pessoas, né, no torno de 100, que foram mortos no Brasil. 77% disso aí são pessoas negras, né? Então a igreja tem que olhar para isso. A violência por gênero também é muito complicado. Os óbitos, né, por arma de fogo tem crescido bastante. O suicídio, a violência no trânsito, como eu já falei, a violência contra pessoas com deficiência, que é uma coisa foge da razão humana quando a gente vê isso, né, dos moradores de rua em estado de vulnerabilidade, a população indígena, né, que a gente vê, as mortes violentas, que agora é um dado que entra por causa indeterminada, ou seja, a pessoa não sabe, né, por que a pessoa matou a outra. Então, eu tenho alguns números aqui, que eu sei que o nosso tempo é limitado, mas eu quero me limitar nisso que você falou em poucas palavras. A igreja é a Vox Dei. A igreja é a voz de Deus para essa geração. Ela não pode ser omissa, ela não pode lavar as mãos na bacia de Pilatos, lavar as mãos diante de uma situação crônica, diante de um problema sério a nível de Brasil. Quando a gente pega os dados, seja dados do IBGE, seja dados do IPEA ou qualquer outros dados, a gente vai perceber a complexidade, a teia problemática que nós estamos vendo, e que a solução é justamente essa voz da igreja de justiça, de amor, de igualdade, de fraternidade, e também, por outro caminho, essa questão da educação, da oportunidade de emprego, da empregabilidade, né, de levar os jovens a ter essa consciência para acabar essa sangria no Brasil, que é muito alto, né? E é uma coisa que nós não podemos naturalizar. A gente não pode naturalizar a violência e as questões problemáticas hoje na nossa nação. E quando você traz a questão dessa violência contra a juventude, um número grande de jovens hoje que são assassinados, e a falta que a gente pede de fazer esse resgate, e quando a gente está dentro de uma universidade, que de fato a gente sempre está, embora hoje qualquer pessoa em qualquer momento pode fazer uma universidade, mas quando a gente fala para o mercado de trabalho, empregabilidade, a gente vê que muitas dessas situações, né, professor, você está em algum momento tirando uma oportunidade. Essa violência urbana tira em algum momento esta oportunidade do crescimento desse jovem que de algum momento quer fazer parte dessa sociedade, como todo um indivíduo que está no seu dia a dia ali buscando por emprego. E aí eu vejo a questão, a gente falou o papel do Estado, mas o papel da iniciativa privada junto com essas organizações. Aí você vê assim, muitas vezes é a comunidade junto com a igreja que se junta, que faz uma doação de um computador, que faz uma doação. E de fato a iniciativa privada também está fazendo o que para a empregabilidade dentro dessas comunidades? Quais são as organizações que de fato vão lá na igreja do professor Carlos e diz assim, estou aqui fazendo um projeto de desenvolvimento da empregabilidade na sua igreja? Nós estamos quase chegando no final do nosso programa, mas eu queria que o professor trouxesse um pouquinho dessa reflexão, e o professor Carlos ali também, desse papel da iniciativa privada dentro da melhoria do processo de empregabilidade para diminuir esse papel da violência urbana. Perfeito, professor Sidney. Eu vou então iniciar e depois o professor Carlos contribui também. Eu reputo fundamental o papel da iniciativa privada, como nós comentamos aqui de maneira bastante enfática, destacando o problema da violência como um problema de todos nós, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental, é ver o problema, um problema que está aí. Então, assim, não são apenas as igrejas, não é apenas o Estado, não é apenas a iniciativa privada, é um problema nosso,
E todos nós precisamos unir forças. Então, o senhor coloca muito bem, existem várias instituições privadas que participam, que ajudam, que contribuem, que desenvolvem projetos em parceria com a igreja, com outras instituições para ajudar, para auxiliar. E aí eu acho que a igreja tem também um papel fundamental, um papel importante, porque a igreja é composta por pessoas, né? Então tem jovens ali que precisam trabalhar, tem pessoas, às vezes, que não são jovens, são pais de família, já mais velhos, né? Pessoas já com mais experiência, que às vezes estão num contexto de desemprego, né? Então, quando a igreja dialoga com a iniciativa privada, no sentido de desenvolver um trabalho junto, a igreja também está, a partir dessa parceria, contribuindo para esse grupo que está inserido ali, de repente se inserir no mercado de trabalho. E isso é fundamental, isso é importante. Essas parcerias são fundamentais. Acho que nós precisamos olhar, pensar, nós temos acho que um pouco da cultura, né? Você falava um pouco disso, de mudar a cultura através da educação. A nossa cultura parece que é uma cultura mais de culpar o outro, de colocar o problema no colo do outro. É um problema do Estado, é um problema de fulano, é um problema de Beltrano. Acho que a gente tem que superar isso, temos que trabalhar a partir da educação para transformar essa compreensão e pensar problemas, esses problemas sociais, como um problema nosso, porque isso acaba tendo consequência na nossa vida como um todo. Às vezes é um familiar nosso que é atingido por um problema que a gente acha que é um problema do Estado. Não, é o Estado, é a sociedade, é a igreja, a iniciativa privada, todos devemos unir forças e trabalhar juntos para superar e para vencer de uma vez por todas a violência, vencer a fome, vencer a desigualdade, esses problemas que a gente vivencia na realidade. Muito bem, devolvo aí para o professor Carlos fazer as suas colocações e as suas considerações, professor, porque eu estava falando aqui para o professor, eu estava vendo ali a questão do Sermão da Montanha, que aquilo lá traz muito dessa questão do papel enquanto pacificador, e tem lá uma coisa que eu acho: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então eu queria que o professor colocasse as suas colocações em cima disso, desse papel da empregabilidade. Eu acho interessante esse ponto que você tocou, porque a iniciativa privada é importante ela ter esse papel junto com a igreja, né? Junto com os atores que fazem e que estão lá na ponta, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, né, a questão dos jovens, né, é importante ter essa conexão entre igreja, que às vezes vai lá aonde o empresário não vai, aonde a instituição privada não consegue chegar, mas ela pode mapear e pode trazer essa proposta para a iniciativa privada. É de suma importância, né? Você tocou num ponto aí importante, às vezes a pessoa está passando por dificuldades e por problemas, tem que se fazer aí uma vaquinha para ajudar, enquanto a iniciativa privada poderia ajudar muito. Aqui nós temos um novo impulso que a gente trata e trabalha justamente essas questões aí do empreendedorismo entre os jovens, ajudando, incentivando, né, dando as salas para eles começarem, né? Então temos essa visão também de expansão com as instituições privadas, né? Nós temos aqui uma pessoa que trabalha com RH, que criou o CRIC RH, né, onde abre esse espaço para os jovens também ser empregados através também da questão da igreja. E, só falando um pouquinho mais de um testemunho rápido meu, na pandemia eu recebi uma placa de homenagem na ALESC, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo fato de a gente fazer justamente esse viés, esse entroncamento aí entre igreja e sociedade, instituições privadas. Levantamos toneladas e mais toneladas para ajudar as famílias carentes no período da pandemia mais dura, mais dura. E, por causa disso, eu recebi um prêmio na Assembleia Legislativa
como uma das pessoas que colaboraram com o Estado de Santa Catarina no combate à pandemia, ajudando as pessoas carentes. Agora, isso se deu através de empresários, de pessoas que se envolveram e que ajudaram essas famílias carentes, né? E juntamente com a igreja. Então, o ponto que tu toca aí é muito importante, né? Os empresários olharem para a igreja, não no aspecto só que a igreja quer enriquecer. Tem alguns pastores que uma apologia da prosperidade para a economia, enfim, que existem alguns desvios teológicos, doutrinários aí, mas a grande maioria da igreja, a grande maioria de líderes que estão inseridos na igreja, são pessoas que seguem aí o norma de fé e conduta, de ética, e que ajudam muitas pessoas, e infelizmente isso não está no meio de comunicação, que aparece às vezes no meio de comunicação, são justamente aquilo que traz descrédito para a igreja, mas a igreja inserida no seu tecido social, ela tem pregado o evangelho e tem ajudado muitas pessoas no campo da empregabilidade, no campo da educação, no campo da ajuda, enfim, em vários momentos. Então, eu quero agradecer o convite de vocês, esse tempo aqui, que a gente conversou sobre vários pontos que estão tão agudos, né, que é uma sangria no Brasil, que é a violência urbana, e para esse tipo de violência, o remédio é esse caminho que nós conversamos aqui. É a igreja, a iniciativa privada, é a governância, né, as nossas competências empregativas, como vocês estão falando aí. Eu acho que esse é o caminho para o nosso Brasil sair dessa areia movediça chamada violência urbana. Muito bem. Queria agradecer, professor Adriano, por ter aceito o nosso convite para falar sobre o tema. Professor Carlos, dizer para vocês dois que para mim é sempre bom estar e fazer esse programa, porque a gente sempre traz um tema diferente, mas o aprendizado é muito grande, porque a gente sempre tem um processo de transformação. Professor Adriano, muito obrigado. Quer fazer suas considerações finais, que nós já temos... Só agradecer ao professor Sidney e ao professor Carlos pela oportunidade, parabenizar o professor Sidney pelo programa Competência e Empregabilidade, programa relevante, importante, que traz informação, conteúdo de relevância para a comunidade. Isso é muito significativo e transformador. Parabéns. Muito obrigado a todos. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Até a próxima segunda.